Data magna do Ceará, 25 de março de 1884. Abolição da escravatura. O Ceará destacou-se na historiografia tradicional como a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Esse feito lhe valeu reconhecimento como Terra da Luz. Aqui tivemos o movimento contra a escravidão promovido pelos novos sujeitos que surgiam com a modernização da província, as classes médias, mais atentas aos grandes debates que ocorriam no mundo, como as revoluções, o desenvolvimento das ciências, os movimentos nacionalistas, liberais e até socialistas, além, é claro, da importância da abolição dos escravos. Alguns segmentos das elites econômicas locais também viam a abolição como inevitável, mas, em consonância com as elites nacionais, desejavam um processo lento e controlado para evitar prejuízos, como se a escravidão já não fosse um prejuízo para a humanidade das pessoas. Em 1879, surgiu um movimento feito por comerciantes dispostos a comprar carta de alforria para livrar a pessoa da escravidão. Era a Sociedade Perseverança e Porvir. No ano seguinte, surge a Sociedade Cearense Libertadora, com seu jornal O Libertador, que fazia um discurso um pouco mais radical em favor da abolição. Outra organização que surgiu com a mesma proposta elitista de abolição foi o Centro Abolicionista, que, pelo menos, era mais explícito no seu interesse de abolir sem perturbar a ordem, ou seja, sem trazer prejuízos para a elite dominante. O acontecimento mais marcante da luta pela abolição no Ceará não veio das elites, e sim de trabalhadores numa greve de jangadeiros que se negaram a embarcar pessoas escravizadas no porto de Fortaleza em 1881. A figura de maior destaque desse movimento foi Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, que mais tarde ficaria conhecido como Dragão do Mar. A greve ocorrida entre os dias 27 e 31 de janeiro de 1881 tinha como palavra de ordem a expressão: no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. No dia 31 de janeiro, os abolicionistas libertaram os africanos, que estavam presos no prédio esperando o fim da greve para serem embarcados. Outros conflitos entre abolicionistas e traficantes de escravos ocorreram nos dias seguintes, com vitória dos abolicionistas, que conseguiram impedir que no porto de Fortaleza se embarcassem escravos. O fato teve repercussão nacional, com Chico da Matilde sendo visto como símbolo da luta contra a escravidão. Ele foi levado ao Rio de Janeiro, onde recebeu homenagens pelo feito heróico. Em 1º de janeiro de 1883, a localidade de Acarape, no Ceará, tornou-se a primeira do Brasil a libertar os escravos. Em homenagem a esse feito, recebeu o nome de Redenção. Na ocasião, foram distribuídas 116 cartas de alforria no evento simbólico em frente à Igreja Matriz. Estavam presentes no local abolicionistas de peso, como José do Patrocínio. Em 25 de março de 1884, foi sancionada pelo então presidente da província do Ceará, Sátiro Dias, a lei que aboliu a escravidão em toda a província, 4 anos antes da Lei Áurea. Hoje, essa é a data magna no Ceará, ou seja, um feriado civil estadual estabelecido em lei. Motivos que levaram o Ceará a ser o pioneiro na abolição da escravatura. Apesar do pioneirismo de fato ser algo que engrandece a história do Ceará, ele precisa ser analisado com maior profundidade, para que a historiografia não incorra no erro de encobrir os reais motivos por trás dessa primazia. Existem fatores econômicos que contribuíram para esse feito histórico. O trabalho escravo não era o mais adequado para a estrutura produtiva cearense, baseado na pecuária e na cotonicultura. Essas atividades eram caracterizadas pela mobilidade e facilidade de fuga, além de períodos de sazonalidade, onde não compensava manter uma mão de obra permanente por muito tempo, por não ser lucrativo. Era mais fácil para os proprietários rurais utilizarem mão de obra livre, através de meeiros, ou seja, aqueles agricultores que trabalham em terra de grandes proprietários, repartindo a sua produção com o dono da propriedade. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos para o Brasil, mas essa lei teve como consequência o aumento do tráfico interno de escravos. As províncias que possuíam menor necessidade de mão de obra escrava passaram a vender para aquelas que tinham mais necessidade. No caso do Ceará, houve um aumento da exportação de mão de obra escrava para outras províncias, ou seja, estava havendo um movimento de diminuição do número de escravos do Ceará. O custo de manter pessoas escravizadas também não compensava mais em nossas terras, a não ser para as elites mais ricas, que possuíam a cultura escravocrata de tratar todos como subordinados.
Podemos concluir que o fim da escravidão era algo que já aparecia no horizonte pelo contexto internacional de desenvolvimento das forças produtivas, por meio da Revolução Industrial, que necessitava de mão de obra assalariada para consumir produtos. O Brasil se insere nesse contexto cheio de contradições, promovidas por uma elite dominante de base agrária, exportadora, autoritária e escravagista. Essa elite tentou conduzir o processo de maneira lenta, controlada e contraditória. A sua versão da história escondeu as diferentes formas de luta dos negros pela conquista da liberdade. Mas essas lutas existiram, e os negros devem ser vistos como sujeitos de sua emancipação. A abolição foi apenas um capítulo de muitos que virão. Ainda falta o reconhecimento das lutas e o fim dos preconceitos estruturais e velados que existem em nossa sociedade. O racismo estrutural é resquício da escravidão e precisa ser combatido. Daí a importância de uma data magna sobre o tema.